Capítulo 1. Quando o favor toma conta. Senhor, quão maravilhosamente você abençoa os justos. O seu favor envolve cada um e os cobre sob o seu dossel de bondade e alegria. Salmo 5, versículo 12, versão A Paixão. Eu me lembro do dia em que as coisas voltaram ao normal e eu comecei a ter um tremendo favor de Deus em minha vida. Foi o dia em que as mesas viraram contra o meu inimigo e eu não vivia mais como vítima. Essa mudança deve acontecer na vida de cada cristão e quanto mais cedo acontecer, melhor. Posso dizer a você onde eu estava quando eu fui tocado pelo Espírito Santo com a revelação e vi que não era mais uma vítima, mas que o meu inimigo agora ele era a vítima. Tudo começou em uma manhã, vários anos atrás, quando eu acordei. Eu me lembro de sentir em meu espírito que as coisas haviam mudado. Era como se eu soubesse que eu tinha vantagem sobre o meu inimigo. Percebi que o meu espírito havia sido edificado pela palavra de Deus e pela oração em línguas, o que havia derrubado certas áreas da minha vida. Parecia que literalmente aconteceu algo da noite para o dia. Eu estava sobrecarregado com a sensação de que tudo agora havia sido manipulado ao meu favor. Daquele dia em diante, eu sabia que eu nunca deveria me afastar do que eu sei sobre a minha posição em Jesus Cristo. À medida que os meses prosseguiram a esse encontro, eu comecei a ver um crescente favor tomando conta da minha vida. Eu não era mais uma vítima, mas eu era alguém altamente favorecido por Deus. Eu pude sentir uma autoridade maior em minhas palavras enquanto eu falava e andava com Deus. Foi tudo parte do favor de Deus tomando conta da minha vida. Chegou ao ponto em que eu vejo as minhas orações respondidas sem sequer pronunciá-las. É como se Deus lesse e ouvisse o meu coração, sem necessitar de palavras. Eu comecei a encontrar a glória de Deus nos meus momentos de meditação e oração. À medida que a glória se tornava mais forte, eu comecei a ver mudanças físicas na minha casa para melhor. Cada área da minha vida começou a aumentar com o favor de Deus, à medida que a glória de Deus começou a ser revelada. Eu me lembro de pensar como muitos dos meus amigos e conhecidos precisavam que esse mesmo tipo de encontro com Deus acontecesse na vida deles. Deus tem favoritos? Bom, eu sei disso. Ele tem uma maneira de fazer com que cada um dos seus filhos se sinta como se fosse único e favorito. Eu me lembro de passar um tempo com Jesus no ano de 1992, quando ele apareceu para mim. Do amor dele por mim e de como ele acreditava em mim mais do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. Ao olhar nos olhos dele, eu fui capturado por seu amor por mim. Até aquele momento eu não sabia o quão extrema era a paixão dele por cada um de nós. Ele me comprou por um preço alto e eu valia esse preço. Quando ele terminou de revelar os planos dele para mim e explicar o quanto ele acreditava em mim, eu estava totalmente convencido de que eu era o seu favorito. Ele tem essa maneira de fazer com que todos os seus filhos que o amam e obedecem a ele
experimentem isso. Eu me tornei alguém irresistível para ele, antes mesmo de eu nascer. E ele escreveu sobre mim em um livro. Essa revelação me dominou e eu voltei à Terra totalmente convencido de que eu era o seu favorito e que eu não poderia falhar. A minha tarefa agora é convencer aos outros de que na vida de cada um é assim também. O nosso amoroso Pai Celestial revela maneiras de aumentarmos na área do favor dele em nossa vida. Há algumas coisas que podemos fazer para encontrar esse favor esmagador. Mas primeiro eu quero estabelecer uma base através de alguns estudos de palavras que o Senhor me mostrou sobre esse título. Está tudo manipulado ao seu favor. Primeiro vamos entender o que é o favor. O favor é mencionado muitas vezes na palavra de Deus. Na versão King James da Bíblia, a palavra favor aparece 70 vezes. Podemos ver que quando Deus decide dar atenção a um indivíduo específico ou a um grupo de pessoas favoravelmente, ocorrem vários eventos com características que incluem honra, sucesso, prosperidade, perdão e amizade íntima com privilégios e benefícios especiais. Ter o favor de Deus significa que você se tornou um amigo dele. E isso não é apenas uma posição, mas é o lado relacional da salvação por meio de Jesus. Há uma diferença entre o que Jesus fez por nós de forma posicional, através das ações redentoras dele, como um homem que se tornou um sacrifício, e da forma relacional, que é a nossa resposta à obra de Deus através de Jesus, e como caminhamos nessa realidade na Terra como criadores de história. No dicionário Webster de 1828, define a palavra favor como considerar com bondade, suportar, ajudar ou ter a disposição de ajudar, ou desejar sucesso, ser propício, encarar, ser amigo, encorajar, favorecer a causa de uma parte, pode ser meramente desejar sucesso a ela, ou pode significar ajudá-la por meio de um advogado ou por esforços ativos. Ter realmente favor com alguém é quando chega ao ponto em que a sua bondade vai além de apenas desejar sucesso. É a ação de fazer amizade com você e lhe dar conselhos e assumir o seu caso. Quando você conquistou o favor de Deus, você nunca poderá retribuir a Ele. Ele garantirá que tudo ocorra de acordo com a vontade dele para você, e você será vencido pela bondade dele. Quando um amigo deseja o seu bem, você o considera uma pessoa gentil, mas um amigo que te deseja o bem-estar e sucesso e tem a capacidade de fazer algo sobre isso, está além da sua capacidade de compreensão. Dentro do dicionário Strong, a palavra favor é definido da seguinte forma: rasa, uma raiz primitiva da palavra agradar, especificamente satisfazer uma dívida, aceitar, realizar, estabelecer afeto, aprovar, consentir, deleitar, desfrutar, gostar, observar, perdão, reconciliar-se. A ideia por trás das definições do dicionário Strong é o conceito do perdão, o perdão da dívida.
Então, ganhar o favor de Deus é ser completamente dominado pela bondade, porque você ganhou o coração de Deus. O favor não é algo que se é conquistado. Devemos aprender a recebê-lo. Deus pode nos favorecer a ponto de sermos aceitáveis e agradáveis a Ele. O próprio Senhor nos perdoa e paga as nossas dívidas para que possamos viver em liberdade. Em seguida, eu quero discutir a palavra manipulado. Lembre-se de quando o Senhor me deu essa frase a respeito do favor, ele disse: "Está tudo manipulado ao seu favor, Kevin." Aqui está a definição da palavra manipulado no dicionário Urban. A palavra manipulada é usada para descrever situações em que vantagens injustas são dadas a um lado de um conflito. Descreve o lado do conflito que detém uma vantagem injusta. Para ter as coisas a seu favor, tudo está indo muito bem. Dizer que algo de referência é legal ou incrível, uma exclamação de emoção ou entusiasmo. Essa é uma notícia emocionante para os filhos de Deus. O Senhor lhe deu uma vantagem injusta. Essa vida foi manipulada ao seu favor. O seu Pai Celestial anunciou que você foi adotado na família de Deus. Você pode ver isso em Romanos capítulo 8. Depois de receber essa frase do Senhor, eu comecei a ver como os filhos de Deus têm tanto potencial para ganhar favor, se concordarmos em andar em obediência de acordo com a palavra de Deus e com o seu Espírito. Isso requer uma confiança sincera, conhecida como fé. O escritor do livro de Hebreus discute isso longamente. Lembre-se, temos a escolha de acreditar e entrar no favor de Deus. Podemos entristecer o nosso Pai Celestial por meio da dúvida, da incredulidade e da desobediência. Deus gosta de observar certos traços de caráter nos seus filhos. O livro de Hebreus fala sobre uma característica particular que podemos exibir e que agradará a Deus se a desenvolvermos. O traço de caráter é nossa fé e diligência em buscá-lo, e isso chama a atenção dele. Em Hebreus capítulo 11, versículos 5 ao 6, na versão Tradução A Paixão, diz: "A fé tirou Enoque dessa vida, e ele foi levado para o céu. Ele nunca teve que experimentar a morte. Ele simplesmente desapareceu desse mundo, porque Deus o promoveu. Pois antes de ser transladado para o reino celestial, a sua vida havia se tornado um prazer para Deus. E sem fé, vivendo dentro de nós, seria impossível agradar a Deus, pois chegamos a Deus com fé, sabendo que Ele é real e que recompensa a fé daqueles que dão toda a sua paixão e força para buscá-lo." Pense em Enoque e nas suas circunstâncias. Ele não tinha a mesma aliança que temos hoje por meio de Jesus Cristo. Ele, no entanto, desenvolveu um relacionamento íntimo com Deus, que fez com que o favor extremo entrasse na sua vida. A sua fé fez com que o Deus do universo o notasse. Enoque também obteve favor porque agradou a Deus. A ideia aqui é buscar a Deus apaixonadamente, sabendo que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente com toda a força espiritual que podem exercer.
Saiba que Deus fica satisfeito quando Ele tira alguém desse reino terreno e o transporta para o reino celestial, sem que essa pessoa experimente a morte. Deus não poderia ficar sem Enoque, porque Deus experimentou prazer no relacionamento com ele. A fé que Enoque desenvolveu, confiando em Deus, tornou-se irresistível para o céu. Hoje, Deus redimiu pessoas que confessaram Jesus como seu Salvador. Dessas pessoas redimidas, Deus favorece aqueles que implementaram as promessas pela fé e se tornaram participantes da natureza divina. Deus está esperando o nosso compromisso com o que Ele disse e proveu para nós. O Senhor espera que a nossa confiança nele seja expressa por meio das nossas vidas. Em Tiago 2, versículo 17 e 18 diz: assim também, a fé por si mesma, se não tiver obras, é morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé por minhas obras. A fé deve se manifestar porque é importante para Deus que a resposta de um indivíduo seja de confiança em um relacionamento com Ele. Ele recompensa as pessoas com favor quando elas têm fé. Esse favor parece injusto para os outros que não responderam adequadamente e são meros espectadores. Quando agradecemos verbalmente a Deus e agimos de acordo com o que Ele fez por nós através de Jesus, Ele se manifestará em nossas vidas de uma maneira ainda maior. Deus tem uma personalidade e adora quando implementamos as promessas do nosso Pai Celestial pela fé. O nosso Pai confia em nós. E então, de repente, vem o favor que está além da explicação. Deus o recompensará quando você o buscar diligentemente e apaixonadamente diariamente. Também precisamos que Deus nos mostre favor e nos devolva o que o inimigo roubou. Deus quer nos resgatar se apenas pedirmos e respondermos com fé. O salmista disse, no Salmo 40, versículo 13: por favor, Senhor, venha rápido e me salve. Tenha prazer em me mostrar o seu favor e me restaurar. Deus enviou Jesus Cristo a essa terra para nos redimir e mostrar como um filho deve interagir com seu Pai Celestial nos dois reinos. Jesus era o Filho perfeito e exibiu as características que nós, como filhos redimidos do Pai, devemos ter nessa vida. Lembre-se de que, assim como Jesus estava nesse mundo, nós também estamos. Jesus usou a autoridade que o Pai lhe deu enquanto ele estava na terra. Usando a autoridade do céu, ele foi capaz de recuperar o que o diabo havia roubado. Jesus finalmente comprou de volta a humanidade para o seu Pai. Devemos buscar a Deus apaixonadamente e saber que Ele nos recompensará. Eu sei que é hora de entrar no favor do Senhor. Estenda a mão e pegue o que foi dado a você, em nome de Jesus. Em João 1, versículo 12 diz: mas aqueles que o abraçaram e tomaram posse do seu nome, receberam autoridade para se tornarem filhos de Deus. Vamos conhecer agora sobre o favor angélico. Você tem que lembrar que, porque o nosso Pai Celestial nos favorece e porque vivemos pela fé e o buscamos apaixonadamente, como resultado, os mensageiros de Deus, os anjos,
também conhecerão o nosso status e ministrarão a nós como sendo pessoas altamente favorecidos. Em Lucas 1, versículo 28 diz: a Virgem Maria experimentou essa situação exatamente. E entrando o anjo lhe disse: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. Os anjos sabem qual é o coração de Deus para a sua vida, e eles estão de prontidão para implementar o favor em resposta à sua fé e obediência ao que o Senhor disse. Jesus até nos advertiu para não fazer mal às crianças, porque os seus anjos têm acesso ao Deus Pai. Tenha cuidado para não corromper um desses pequeninos, pois posso garantir que no céu, cada um dos seus guardiões angélicos tem acesso instantâneo ao meu Pai. Mateus, capítulo 18, versículo 10, tradução A Paixão. Ainda somos filhos altamente favorecidos de Deus, enquanto o buscamos apaixonadamente, mesmo sendo adultos. Nós não superamos os nossos anjos enquanto eles continuarem a relatar a Deus Pai sobre a nossa vida nesse reino terrestre. Quando você escolhe obedecer à palavra de Deus em qualquer situação, há uma recompensa a ser dada pelo Senhor como resultado da sua obediência. É emocionante encontrar favor como resultado de fazer as obras de Jesus. Isaías lançou alguma luz sobre o que Deus acha que são ações importantes em relação ao ministério para com os outros. Isaías 58, versículos 6 ao 11 diz: não é esse o jejum que escolhi? Soltar os grilhões da maldade, desfazer os fardos pesados, deixar em liberdade os oprimidos e quebrar todo o jugo? Não é para repartir o pão com os famintos e trazer para casa os pobres que são expulsos? Quando vires o nu, que o cubras e não te escondas da tua própria carne? Então a tua luz romperá como a alva, a tua cura brotará rapidamente, e a tua justiça irá adiante de ti. A glória do Senhor será a vossa retaguarda. Então você chamará e o Senhor responderá. Você chorará e ele dirá: aqui estou. Se tirares do teu meio o jugo, o apontar do dedo e falar maldades, se estenderes a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz raiará nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, e fortalecerá os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas não faltam. Uma maneira de encontrar favor, de acordo com Isaías, é que devemos fazer o que é certo em relação aos necessitados. Se quebrarmos a corrente da escravidão, descarregarmos fardos, libertarmos as pessoas em nome de Jesus e quebrarmos os jugos, teremos um favor além da nossa própria compreensão. O Senhor, através do profeta Isaías, continua nessa parte da Escritura para nos dizer que se também alimentarmos, vestirmos e não nos escondermos das pessoas necessitadas, esse favor inovador virá. O favor inovador ocorre quando você agiu de acordo com o que está no coração de Deus em relação à vontade dele,
revelada em alguma situação. Ele responde com grande favor e libertação em seu nome. Deus recompensa os cristãos que o buscam diligentemente e cumprem os desejos do coração dele para com os outros. Aqui está uma lista das recompensas que são do Senhor. A sua luz romperá como a manhã. A sua cura brotará rapidamente. A sua justiça irá adiante de você. A glória do Senhor será a sua retaguarda. Você chamará e o Senhor responderá. Você chorará e ele dirá: aqui estou. A sua luz raiará na escuridão. A sua escuridão será como o meio-dia. O Senhor fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim regado. Você será uma fonte de água que não falha. Vemos que Deus pode colocá-lo em um lugar onde você não falhará por causa do favor inovador. Precisamos descobrir o que é o coração de Deus e buscar apaixonadamente e implacavelmente o prazer dele. Jesus era tão forte naquilo que ele cria, de que tudo está manipulado ao seu favor. Como nós vemos na seguinte passagem em Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 10, na versão A Paixão. Então Jesus deu a eles essa ilustração. Imagine o que aconteceria se você fosse até um dos seus amigos no meio da noite e batesse na porta dele e gritasse: por favor, você tem alguma comida que você possa poupar? Um amigo acabou de chegar em minha casa inesperadamente e eu não tenho nada para servi-lo. Mas o seu amigo diz: por que você está me incomodando? A porta está trancada e a minha família e eu estamos todos na cama. Você espera que eu me levante e lhe dê a nossa comida? Mas escute, por causa da sua insolência desavergonhada, mesmo que seja no meio da noite, o seu amigo se levantará da cama e lhe dará tudo o que você precisa. Assim é com as suas orações. Peça e você receberá. Procure e você descobrirá. Bata na porta do céu e um dia ela se abrirá para você. Toda pessoa persistente obterá o que pede. Todo buscador persistente descobrirá o que precisa. Jesus ainda nos mostra o sistema de recompensas e os despojos do avanço na revelação dele ao apóstolo João. Jesus proclama, em Apocalipse 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tem tudo sobre a autoridade dele, se permitirmos que ele governe e reine em nossas vidas. Ele fala do seu coração às 7 igrejas em Apocalipse 3, versículo 13. E então diz: portanto, aquele cujo coração está aberto, ouça atentamente o que o Espírito está dizendo agora a todas as igrejas. Há recompensas e favores oferecidos por Jesus a cada uma das igrejas, se elas receberem o seu conselho. Ele está proclamando que ele vai mostrar o seu favor para aqueles que obedecerem ao que o Espírito está dizendo e aqueles que o buscam apaixonadamente. Eles vão avançar. Ele continuou dizendo a João: escreva num livro o que você vê e o envie às 7 igrejas:
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. A Éfeso diz: a quem vencer darei acesso ao banquetear-se com o fruto da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esmirna: aquele cujo coração está aberto, ouça atentamente o que o Espírito está dizendo atualmente a todas as igrejas. Aquele que vencer não será prejudicado pela segunda morte. Pérgamo: mas aquele cujo coração está aberto, ouça atentamente o que o Espírito está dizendo a todas as igrejas. A todos os vitoriosos deixarei que se banqueteiem com o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca e brilhante, e escrito na pedra está inscrito o seu novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Tiatira: a todo aquele que for vitorioso e continuar fazendo as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações para apacentá-las com o cetro real. E os rebeldes serão despedaçados como potes de barro, assim como eu também recebi autoridade na presença do meu Pai. Eu darei a estrela da manhã para aquele que experimenta a vitória. Sardes: no entanto, ainda há alguns em Sardes que permaneceram puros e caminharão em comunhão comigo em luz brilhante, pois são dignos. E aquele que experimentar a vitória estará vestido com vestes brancas. Nunca apagarei o seu nome do livro da vida. E eu reconhecerei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Filadélfia: mas eu venho depressa, então agarre-se ao que você tem, para que ninguém possa tomar a sua coroa de vitória. Para o vencedor, farei de você uma coluna no santuário do meu Deus, permanentemente segura. Escreverei em ti o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, descendo do céu, e eu vou escrever o meu próprio nome em você. Laodiceia: eis que estou à porta, batendo. Se o seu coração estiver aberto para ouvir a minha voz, e você abrir a porta, eu entrarei em você e festejarei com você, e você festejará comigo. E ao vencedor darei o privilégio de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele cujo coração está aberto, ouça atentamente o que o Espírito está dizendo às igrejas. Vamos ver um pouco sobre as razões para o favor. Quando você decidir buscar a Deus de todo o seu coração, Ele será encontrado. Deus não esconde o seu rosto dos seus filhos por muito tempo. Há uma época para buscá-lo, e há uma época em que você o encontra. Nos foi assegurado que o encontraremos quando o buscarmos de todo o coração. Novamente, na nova aliança, Jesus nos assegura, sem exceção: peça e o presente é seu. Procure e você descobrirá. Bata e a porta será aberta para você. Mateus 7:7. Uma vez que um cristão esteja totalmente convencido do poder de Deus sobre a aliança de sangue em sua circunstância, ele clamará com tanta ousadia e convicção e receberá as promessas que são dadas. Deus está favorecendo aqueles que o clamam por ele.
Ele quer promover as pessoas assim como promoveu a Enoque. Ele simplesmente desapareceu desse mundo, porque Deus o promoveu. E você? Você está disposto a abandonar os seus planos e confiar em Deus para implementar os planos dele na sua vida, que foram escritos para que você não possa perder? Enoque sabia que não poderia perder, porque a sua confiança em Deus se tornou mais forte. Ele continuamente clamava a Deus por ajuda e se tornou um grande profeta do Senhor. Há uma época de favor sobre nós agora, que continuamente nos fará ser vencidos pela bondade de Deus se nós cedermos ao mover de Deus. No Salmo 69, versículo 13, diz: Mas eu continuo chamando por você, Yahweh. Eu sei que você vai se curvar para me ouvir, pois agora é a época do favor. Por causa do seu amor fiel por mim, a sua resposta à minha oração será a minha salvação segura. Seja encorajado pela verdade de que você é um filho adotivo e favorecido de Deus. Nada será negado àqueles que o buscam apaixonadamente e o temem. O Salmo 147 diz: O Senhor mostra favor aos que o temem, aos seus piedosos amados que esperam por seu terno abraço. Versão A Paixão. Eu profetizo essa palavra para você agora. É a sua estação de favores. E sinto o cheiro da chuva começando a cair. Eu anuncio o favor agora. No poderoso nome de Jesus, está tudo manipulado ao seu favor. O seu favor cairá como chuva sobre as nossas vidas rendidas, como chuvas revivendo a terra. Salmo 72, versículo 6.